Pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo Frois, estou mais uma vez aqui para fazer esse projeto da U-Bolt, né, tocar aí à frente, juntamente com o programa a bordo, onde a gente tem um prazer de apresentar já há 12 anos. E, para minha satisfação, recebi um ok aqui dessa grande figura que eu quero muito bem, que é o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, né, e que a gente já estava conversando em off, que ele nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora, né? Apesar de ser um trabalho virtual, mas extremamente puxado. Eu sei disso e por isso eu lhe agradeço, secretário, por às 8 horas da noite a gente está aqui gravando essa live com o seguinte tema: o turismo da Bahia no contexto da pandemia. A gente vai falar de uma série de coisas, mas queria lhe saudar e lhe agradecer o senhor ter aceitado o convite. Obrigado, Marcelo. Prazer é meu de estar falando do turismo, de estar falando da nossa Bahia, de estar falando da náutica, enfim, é um tema que eu sou altamente entusiasta e você é um grande entusiasta também do nosso turismo, da nossa náutica, então tenho certeza que essa conversa aqui será muito sinérgica e produtiva, não só para o universo da náutica, não só do universo do turismo, mas para todo mundo que puder acompanhar a gente aí nesse bate-papo que vai ser com certeza bastante interessante. Tá ok. Essa é uma iniciativa, né, da U-Bolt. Eu quero mandar um abraço aqui ao Leopoldo Amaral, que é engenheiro naval e criador desse aplicativo. E eu queria começar com a seguinte pergunta, Fausto. Vamos esquecer um pouquinho do cenário atual e vamos voltar na linha do tempo, né? Vamos voltar para o antes da pandemia. Né? Na sua visão, como é que se encontrava a Bahia no ranking do turismo nacional e internacional? A gente estava numa boa posição? Sem dúvida, Marcelo, a gente tinha um 2020 com uma perspectiva muito boa, né? O governo do estado já vinha trabalhando nisso. Eu assumi a secretaria, né? Agora está fazendo 1 ano e meio, mas no primeiro ano foi, no meu caso, né? De entender. Eu que conhecia a Bahia muito bem, até pelas minhas outras atividades, mas evidentemente que depois que você vira secretário, você começa a olhar o estado de uma outra forma. Então, eu fiz questão de visitar as 13 zonas turísticas no ano passado, porque você só pode vender o que você conhece, o que você acredita. Verdade. Então eu já conhecia todos os lugares que eu fui, mas evidentemente que Uhum. voltei com outro olhar e tive essa condição de ir nas 13 zonas turísticas no ano de 2019, e a gente tinha um calendário de 2020 já totalmente, evidentemente, definido, de feiras, de congressos, de eventos e de muitas obras, né? Graças a Deus as obras estão acontecendo um pouco mais lento, a gente pode falar disso mais na frente, Uhum. mas a gente teve um verão de 2019 para 2020, o melhor da história. Pra vocês terem uma ideia, foram mais de 6 milhões e 200 mil visitantes, um aumento de É mais de muita 5% gente. em relação ao verão passado. Nós tivemos uma média de ocupação dos hotéis na ordem de quase 80%, sendo que no período de Réveillon e Carnaval, por exemplo, chegando a 100%. Nós tivemos um incremento muito grande, vocês devem lembrar, a Avianca, ela faliu em abril do ano passado, e a Avianca respondia por 27% da operação do aeroporto de Salvador, por exemplo. E de uma hora para outra a gente perdeu esses voos, as passagens ficaram muito caras. Nós, em julho, o governador Rui Costa apresentou um novo incentivo de ICMS para a querosene da aviação. Para quem não sabe, esse subsídio é importantíssimo, porque é 30% do custo do transporte aéreo é o querosene. Então, qualquer incentivo que você dê, de 0,5% que seja, é importantíssimo na cadeia produtiva. E você sabe que sem conectividade, sem voos, você não tem turismo, você não gera economia. E a gente conseguiu recuperar o que a Avianca tinha e ainda tivemos um aumento real de 30%. Então, não só a capital, como o estado inteiro, porque nós fizemos um incremento em ordem progressiva, ou seja, quanto Uhum. mais voos a companhia colocasse, e dentro da Bahia o incentivo ainda era maior, para justamente ter conectividade com o estado inteiro, já que a gente tem um estado de dimensões aí maior do que muitos países, a gente é maior do que a França, para vocês terem uma ideia. Exatamente. E Uhum. isso vinha numa crescente absurda. E quis o destino que, né, no Carnaval, né, chegou no Brasil e logo depois, em março, chegou a pandemia no mundo inteiro e o resto do filme a gente já conhece, tudo, não só o turismo, a economia como um todo lá parou. A perspectiva aí dos economistas é que há uma retração no PIB na ordem de 8 a 10% nesse ano, que isso nunca aconteceu na nossa história, e o turismo é uma das molas propulsoras da nossa economia, né?
Nós temos o maior litoral do Brasil, nós temos 2 baías maravilhosas para se navegar, nós temos a Chapada Diamantina, os cânions do São Francisco, as regiões vínicas de Juazeiro, nós temos as cachoeiras lá do oeste da Bahia. Quer dizer, É um mundo, né, Fausto? Poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, dissertando sobre as belezas da Bahia, tão bem cantadas por Caymmi, tão bem escritas por Jorge Amado. E a gente tem a culinária, a gente tem a história, a gente tem cultura, arte, artistas maravilhosos, e a gente tem um povo, Marcelo, que, modéstia à parte, faz nós sermos, de fato, tão diferentes, que me perdoe, que me perdoem os nossos co-irmãos de outros estados da federação, fazem esse axé da Bahia ser tão contagiante, esse sorriso do baiano, essa forma da gente, né, pré-pandemia, se abraçar, se acolher com as pessoas. Você, às vezes, conhece uma pessoa hoje, a pessoa já dorme na sua cama e você dorme no chão, você quer oferecer o melhor que você tem. É verdade. Nossa! Então, essas particularidades, esse dendê que a gente tem, faz a nossa muqueca ser totalmente diferenciada. Então, é verdade. Com esses predicados todos, meu amigo, é muito fácil vender a nossa... E que, né, Fausto, o destino que eu estivesse nesse comando, mas, nesse momento, a gente não consegue evoluir na velocidade que a gente gostaria. Eu vejo assim com muita felicidade esse seu entusiasmo, viu, Fausto? Eu acho que essa energia é muito bacana, sobretudo para os nossos líderes, mais para um segmento tão importante como o turismo. Agora, vou puxar a brasa um pouquinho para a minha sardinha, que é exatamente o turismo náutico, na Baía de Todos os Santos. Vamos falar um pouquinho de como é que estava vindo o Prodetur, né? Você falou que vinha num bom ritmo, as obras, inclusive, várias já tinham sido licitadas e já estavam em início de andamento, não foi, Fausto? Como é que estava isso aí? Evidentemente que aí a gente tem alguns fatores que nós precisamos considerar. A gente tem a pandemia, que é inegável, não dá para fugir disso. A gente tem municípios aí que passaram por lockdowns, que passaram por um isolamento social mais rígido, né? Cito, por exemplo, Candeias, que é onde a gente tem lá o Museu Vanderlei de Pinho e o Atracadouro, e isso atrasa qualquer dinâmica, além da questão de aglomeração, dos cuidados de distanciamento social, que precisa ter afastamento de qualquer perspectiva de uma febre, alguma coisa, evidentemente, você tem que isolar essa pessoa, você tem que fazer testagem em todos aqueles funcionários, e isso tudo cria um ritmo diferente a qualquer atividade, e uma obra não foge disso. Então, isso é um impedimento. Nós estamos tendo, porque não acabou ainda, o maior índice pluviométrico dos últimos 36 anos no nosso recôncavo baiano. Tenho notado realmente. Devido absurdamente há muito tempo. Dificilmente a gente tem tido assim 4 dias de sol consecutivos. Se você olhar aí e fizer uma retrospectiva, você talvez não lembre de ter tido uma semana de sol. E é verdade. Muita chuva não combina com obra. E isso faz com que as coisas não andem na velocidade que deveria. E outra coisa, fazer obra em mar é altamente complexo e difícil. Eu tive a oportunidade de hoje ir ao Museu Vanderlei de Pinho e visitei lá as obras do museu, visitei as obras do Atracadouro e visitei as obras do Atracadouro e das intervenções em Botelho. E o pessoal da construtora que está fazendo a intervenção falou, secretário, na segunda-feira tinha onda aqui na praia do Vanderlei de Pinho. O vento entrava, falei, aqui. A gente não conseguia nem andar em cima do pier. Imagine você, é um fator climático que, de alguma forma, impactua na velocidade da obra. Então, isso tudo faz com que a obra atrase. Mas a parte boa, além de que tivemos todo um processo burocrático, mesmo sendo o Estado fazendo, de licenças ambientais, de SPU, de Marinha, de algumas intervenções de IFAM, de licenças municipais, que isso tudo atrasaram os processos. Então, finalmente, isso foi destravado. Então, a gente tem praticamente hoje todas as obras acontecendo, cada uma, evidentemente, num ritmo e num estágio diferenciado,
É importante aqui, Marcelo, falar da grandiosidade de que é esse projeto do Prodetur. É um investimento do governo da Bahia junto com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sediado em Washington, uma parceria de 40% do governo e 60% do BID, onde nós vamos fazer 13 intervenções estruturais e vamos fazer também, na verdade já estamos fazendo, que eu acho de vital importância e que eu chamo de turismo silencioso, que é a qualificação da mão de obra desses destinos, seja para instrução de embarcações de concertos, de pequenos concertos, seja para lojas de artesanato, pousadas, restaurantes, porque não adianta o governo qualificar aquele lugar se aquele entorno que vive ali não se estruturar para aquilo, não tiver uma estrutura para receber as pessoas, porque senão você não volta. Se não tiver um restaurantinho ali, se não tiver uma lojinha que venda produtos relativos à Bahia, se não tiver uma conscientização da população que ali precisa estar limpo, que ali precisa estar bem cuidado, não adianta você fazer uma parte e não fazer outra. E esse trabalho você não percebe no dia a dia. É por isso que eu chamo de turismo silencioso, mas eu acho de uma importância maior até do que a própria obra. Perfeito? E esse trabalho a gente também está fazendo. É importante eu situar vocês como é que se dá essas obras. Foram, na verdade, 5 lotes. Houve um lote em separado do Museu Wanderley de Pinho, houve um lote em separado na Marina da Penha, ali na Ribeira. Aí houve o lote 1, que contempla o atracadouro e a restauração do Restaurante do MAN, Museu de Arte Moderna, ali no Solar do Ião, um lugar belíssimo, e que sempre foi um lugar referência turístico para o Estado, que a gente vai resgatar. O atracadouro do Museu Wanderley de Pinho, o atracadouro e todo o entorno ali de Botelho, para quem conhece bem aqui a Baía de Todos Santos, aonde ficava a nossa intervenção vai até aonde era o restaurante da Preta. Sim, perfeito? Sim. Então pega toda aquela faixa ali e toda aquela parte de trás ali onde tem o restaurante da Darcy. Então quem frequenta aí o mundo náutico, quem frequenta Ilha de Maré sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então não é somente o atracador, a gente pega todo o entorno ali. Temos a intervenção da Marina de Itaparica, que estamos requalificando ela e aumentando a capacidade dela em cerca de 40%, além de criar um espaço amplo para vagas secas e ter um posto de combustível, que era uma coisa que a Marina não tinha e era necessária. Isso aí contemplamos o lote 1. Aí você tem o lote 2, que você tem a Marina de Salina das Margaridas, que é uma coisa nova, que nunca existiu, e é uma marina de grande porte, que a gente acredita muito naquele público, principalmente da região de Feira de Santana, que possa deixar os barcos lá com uma opção muito mais perto do que deixar em Aratu ou na própria capital. Então, eu acho que será uma marina que vai ter um fluxo, a médio prazo, com certeza, natural. Aí você tem o atracadouro de Cachoeira, que é um lugar incrível também, uma cidade, né, que tem uma história maravilhosa, e navegar ali naquele rio Paraguaçu, que você já navegou tanto, é uma delícia. Nós temos o atracadouro de Maragogipe, né? Nós temos a nossa querida regata Iaratu Maragogipe, então também estamos fazendo lá o atracadouro de Maragogipe. Aí você tem uma marina, que também não existia em Caixa Prego, também com posto de combustível, com água, tomada de cais. Isso é uma marina. Um ponto estratégico ali, viu? Um ponto estratégico ali, muito bom. Se você olhar a Baía de Todos Santos, você tem a Marina de Itaparica, que ela está no meio, você tem Salinas, que ela está na entrada do Paraguaçu, e você tem Caixa Prego, que está no extremo em direção, é a chamada, né, Contra a Costa, a Barra Falsa, que você segue em direção a Morro de São Paulo, Barra Grande, etc. Aí você consegue cobrir toda a Baía de Todos Santos com estrutura náutica, com segurança, que é uma queixa dos navegadores, de que a gente tem aí, né, os chamados piratas aí do mar, e é um fato, e as marinas vão ter segurança. E o que nós vamos fazer também, Marcelo, é criar, na verdade, centros de entretenimento, além de restaurantes, além de lojas, além de serviço. Aí o cara vai montar um hotel, aí o cara vai ter até marina, perfeito?
Entendi. A gente está fechando mais de 20 anos, 25 anos, e vai ser um lote único, ou seja, quem ganhar vai pegar as 4. Por que isso? Porque a gente tem 2 marinas que são, entre aspas, hoje mais interessantes comercialmente, que é a Marina da Penha e a Marina de Itaparica. E você tem uma posta, que é Salinas, e você tem uma marina menor, que é Caixa Prego. Então, se você faz isso de forma individual, você desbalança os critérios. E é muito difícil você conseguir interessados. E não é perfil do Estado ser dono de marina. Nós vamos fazer, eu vou te dar a chave pronta lá, como um apartamento. Eu vou lhe dar um apartamento e você monta a mobília, sabe assim? Então, vamos dar a marina na condição total para uso, entendeu? Num tempo suficiente para as pessoas ganharem dinheiro. E vou lhe dizer mais, você sabe muito mais do que eu. As marinas são grandes cartões de visita e chamadores para embarcações. Perfeito. Vide que a Bahia Marina é a maior propagandista do que eu estou falando. Se você for olhar, a Ribeira não deixou de ter barco quando a Bahia Marina começou, e nem era tu. Pelo contrário, hoje tem mais barco do que antes da Bahia Marina. Não tenha dúvida. Desperta o interesse nas pessoas, né? Desperta o interesse nas pessoas, chama a atenção para o turismo náutico. Inclusive, uma particularidade, nessa pandemia agora, nunca se vendeu tanta embarcação, por incrível que pareça. Eu acho que as pessoas estão entendendo que o barco é uma excelente opção para o lazer, inclusive o lazer de uma forma segura, não é? Com seus familiares. Então, tem muitas embarcações que estavam encalhadas e que hoje estão sendo vendidas. E essa questão da Baía Marina é bem interessante, porque lá não só embarcações de baianos estão lá, mas tem muita gente que mora no exterior e no eixo aí Rio-São Paulo no sul, que deixa os seus barcos ali e vem de tempos em tempos pegar para passear pela Baía de Todos os Santos. Acontece muito isso lá. Verdade. Conheço alguns que têm isso também. Pessoas inteligentes, inclusive, viu? Eu acho muito mais legal navegar aqui do que navegar lá no sul, mas isso é outra história. Bom, aí só para completar aí as obras do Prodetur, temos Jaguaripe, que é outro lugar lindíssimo, que pouca gente conhece na Baía de Todos os Santos. Eu, particularmente, sou frequentador de lá. E Mutar. Então, a gente fecha aí com 13 estruturas náuticas e insistindo com essa concepção de trazer a comunidade local para dentro do projeto. A gente vai começar a entregar essas obras, acredito eu, a partir de outubro. O atracadouro do Museu Wanderlei de Pinho é a obra mais avançada. E, ao longo aí, a nossa expectativa era, evidentemente, ter tudo para o verão. Era o planejado. Sim. Mas, em virtude de tudo que a gente já conversou aqui, a gente não vai conseguir entregar. Estamos aí fazendo um grande esforço para tentar entregar a Marina de Itaparica ainda no verão, porque é uma marina que tem histórico, porque Salinas e Penha não tem histórico hoje. Então, se você entregar em novembro ou em janeiro, entre aspas, você não vai criar um transtorno. Mas em Itaparica a gente está tentando fazer um esforço. Evidentemente que eu não posso ainda fazer nenhum tipo de garantia aqui, viu, Marcelo? É bom ficar claro. Apenas estamos tentando criar essa possibilidade de se entregar essa marina até o verão, antes do verão acabar, para que se tenha o uso dela ainda na parte, vamos chamar assim, mais utilizável de barcos durante o ano, né? Sabe que eu sou tarado por mar, eu sempre naveguei, tive barco por mais de 10 anos, então, assim, entendo as aflições e as necessidades, e eu acho que esse projeto vai dar um passo grande na nossa estruturação náutica, porque, de fato, a gente é muito carente de estrutura náutica, e eu sempre fui muito fã de pernoitar a bordo. Eu cansava de ter um barco, eu ia para a Baía Marina por opção, pedia uma comida ali, e dormia no meio de semana ali, tomava um vinho, noite de lua cheia, e voltava para casa no outro dia de manhã, nem saía, às vezes, porque não tinha tempo. E muitas vezes chegava do barco, Marcelo, e dormia a bordo, só no outro dia de manhã que eu ia para casa. Então, assim, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, desculpa interromper, porque quando você faz esse turismo, por exemplo, para essas regiões que estão sendo estruturadas aí, que você citou com marinas, isso faz com que
o desembolso desses velejadores na comunidade local é muito grande. Então ele salta, ele vai para um restaurante, ele vai para uma loja de souvenir, né? Ele faz algum serviço no barco, que com certeza nesses locais vão ter também pessoas qualificadas, como você colocou, para fazer um reparo no motor, para fazer uma limpeza no barco, né? Uma farmácia, um remédio. Então, ele movimenta a economia local também. Quanto mais tempo ele está parado ali naquele lugar, mais ele está gerando receita para a região. Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o legado que tem que ficar, né? Não é somente a obra. Claro que a obra é importante, ninguém está dizendo que não. Mas essa conscientização, essa aculturação da população local. Isso Perfeito. é algo que é imprescindível e eu acho que vai ficar aí marcado. Claro que tem que fazer muito mais coisa, mas a gente sempre tem que começar por algum caminho, né? Então, mas vamos lá, que tem muita pergunta para lhe fazer aqui, viu? Vamos aí. Vamos em frente. Aí. Ainda no cenário pré-pandemia, eu sei que Salvador estava começando, ou melhor dizendo, recomeçando a temporada de navio de cruzeiros. A gente estava com um movimento bem interessante no decorrer do ano todo de 2019. No Carnaval, a gente teve talvez as últimas paradas, né, de passageiros aqui em Salvador. A gente estava num ritmo muito bacana, não estava, Fausto? Sem dúvida. Nesse verão, a gente teve 63 escalas. Porque é importante as pessoas entenderem que nesse verão, nós temos aqui no Brasil 8 navios. Esses navios, lógico, eles ficam rodando. Todos, graças a Deus, passam em Salvador. Salvador, junto com o Rio de Janeiro e Santos, né, que acaba sendo o ponto de partida, são os principais portos para navio. A gente tem um porto, né, num calado muito ok, dentro da cidade, no meio do centro histórico, então isso ajuda muito, né? E todos os navios passam por aqui. Então a gente teve 63 escalas, foram 180 mil turistas, foi um aumento de 10%. E nós estávamos trabalhando, Marcelo, que a gente ainda vai retomar isso aí, só que nós somos sempre passagem, nós não somos emissores. E o que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, para que Salvador se torne um polo emissor. Porque aí você consegue trazer gente, vamos supor, de Aracaju, de Maceió, de Recife, o cara vem de avião, o cara se hospeda num hotel da cidade, fica aqui 1, 2, 3 dias e daqui parte para algum lugar. Para vocês terem uma ideia, um navio desse, você talvez saiba que você é um homem do mar, mas para encher o tanque de um navio desse é na ordem de 800 a 1 milhão e 200 mil dólares. Então, da mesma forma que tem uma política de incentivo para a aviação, a gente vai buscar essa política de incentivo para os navios, para que também essas companhias que são todas internacionais, elas vão ver números. Então, se eles entenderem que a Bahia tem uma condição de combustível melhor do que outros lugares, eles vão fazer daqui o hub e as pessoas vão ter que sair e vão ter que pegar o navio aqui. Então, a gente estava construindo isso, evidentemente que esfriou em virtude da pandemia, mas é um assunto que a gente está tocando, evidentemente, dividindo isso com a Secretaria da Fazenda do Estado, mas o governador já me autorizou a gente tocar os estudos para, muito em breve, quem sabe, a gente tem aqui um hub, que aí a gente vai fazer de fato, porque é muito bom receber os navios, mas a gente sabe que essas paradas são curtas, né? Curtas. Normalmente são paradas de 10, 12 horas. A gente teve, no Carnaval, esse ano, 4 navios simultâneos, e 2 deles ficaram 2 dias aqui. Mas é uma exceção, não é uma regra. Então, se tiver essa perspectiva de um hub, aí sim a gente vai ter navios praticamente o ano inteiro aqui. Enfim, eu acho que é um segmento que tem muito a crescer, e as companhias todas estão me pedindo, Marcelo, lugares para parar aqui na Bahia, fora Salvador e Ilhéus. Perfeito. E a gente está aí, junto com a Capitania dos Portos, trabalhando junto para a gente ter outras opções, né? Já falamos em Morro de São Paulo, falamos da própria Itaparica, Cacaré, mas aí cada lugar tem as suas complexidades, que você tem que imaginar que um navio desse leva de 3 a 5 mil pessoas, então esses lugares têm que ter algum tipo de estrutura, e principalmente estrutura de acessibilidade. No Morro de São Paulo a gente sabe que é um problema, aquela ladeira ali para você subir, teria que ter uma espécie de teleférico, algumas outras intervenções, que não é somente o atragador. É importante falar isso, porque muita gente não entende da complexidade das coisas, né? Isso, é verdade, é verdade. Não é tão fácil assim, entendeu? Então, tem que ter todo um preparo
tem que ser em época não de altíssima estação, porque já tem uma demanda intensa naquele lugar. Então, isso tudo tem que ser trabalhado e previsto para todo mundo se sentir confortável, porque não adianta somente um lado da moeda ganhar, tem que todo mundo ganhar. Então, a pessoa tem que entender que, na realidade, um navio desse chegando é uma verdadeira pequena cidade que chega de vez no local. Perfeito. Né? E todo mundo quer na mesma hora e voltar na mesma hora. Então, você tem que ter toda uma logística exclusiva para aquilo. Então, não é qualquer lugar que você pode necessariamente parar um navio. Então, a gente está construindo esse formato, mas eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos algumas coisas aí, muito em breve. Ok, gente. Estou conversando com o secretário de Turismo, Fausto Franco, secretário de Turismo do Estado da Bahia. Secretário, uma última pergunta para a gente ingressar no cenário atual, né? Não que a gente não estivesse falando do cenário atual, mas sempre falando e iniciando com o que era, né? Para chegar onde está. Em relação aos eventos, a gente teve também um baque muito grande, né? Me parece que o próprio centro de convenções, as próprias os encontros, os congressos, muita coisa foi cancelada. Existe alguma previsão de sua parte, ou do próprio governador, secretário Fausto, para uma retomada desses eventos, desses congressos aqui em Salvador e na própria Bahia? Veja bem, a gente é muito respeitoso em ouvir a ciência. E os cientistas estão trabalhando aí diuturnamente no mundo inteiro em prol de uma vacina. O que a gente ouve é que esses estágios estão, de fato, avançados, mas agora estão no estágio mais crítico e delicado, que é justamente na testagem. Perfeito. Depois dessa testagem, vem para a homologação, que eu acho que isso vai até andar rápido, porque o mundo inteiro está trabalhando nisso. Depois disso, vem a fabricação e a distribuição dessa vacina. Então, as pessoas que entendem do assunto, com que a gente tem conversado, eu particularmente tenho conversado muito, pessoas não só daqui, mas de fora do Brasil, é que a gente deve ter isso, se tudo correr bem, em torno do meio do ano que vem. Que, se acontecer, de fato, será recorde na história. Nunca antes teremos uma vacina em tão curto prazo. Então, até lá, aquelas aglomerações do formato que nós conhecíamos, eu não vejo como acontecer. Então, as pessoas estão se adaptando. Você vê agora, está tendo eventos aí em drive-in. Isso. Shows, tendo exposições. Semana eu vi aí uma exposição em São Paulo, tipo um galpão, que os carros entravam e as pessoas iam circulando, vendo as obras de arte. Isso, eu vi. Ok, mas isso é 1 em 1 milhão. Aqui em Salvador, você já teve aí 2 experiências de drive-in, uma no shopping e outra no centro de convenções. É 2 em 1 milhão, mas temos que se reinventar. Então, a aglomeração naquele formato que a gente conhecia, por exemplo, as festas de Réveillon, que a Bahia é muito receptiva, e essas festas privadas são muito importantes para o desenvolvimento da economia. Todo mundo quer. A Bahia é a bola da vez no Réveillon no Brasil. Pode olhar que todas as pessoas, assim, né, influentes, etc., personalidades, 95% passam um Réveillon na Bahia, já de alguns anos. Quando eu falo Bahia, eu estou falando de Mucuri a Jandaíra. Estou falando do meu estado, como todo mundo quer pular 7 ondas aqui. Né? Jornalistas, empresários, enfim. Aquele aeroporto de Trancoso, que eu passei pelo ano passado, não tinha como parar mais avião. Descia e tudo de jato privado do mundo inteiro. Barra Grande, outro lugar. Itacaré, idem. Prado Forte, enfim. Não vai acontecer naquele formato. Não sei qual é o formato que vai acontecer, se é que vai. A mesma coisa com o Carnaval. Nós já não tivemos o São João. Então, isso é uma Fausto, eu posso lhe fazer uma pergunta? Por favor. Assim, eu sei que é muito cedo para a gente fazer diagnósticos futuros de, por exemplo, um carnaval, né? Estamos falando aí de 6 meses para frente ainda, mas esbarramos exatamente nesse assunto seu de não ter a vacina e não ter tempo hábil para se fazer e se testar uma vacina e ainda vacinar em massa que permita uma aglomeração de 2 milhões de pessoas nas ruas de Salvador, por exemplo, né?
Supondo que este cenário aconteça, né? Aí eu vou falar uma coisa desagradável, mas é importante a gente dar números. Que impacto financeiro você estima, por exemplo, na não realização no carnaval, nos moldes que vinha acontecendo? Nós estamos fechando esses números com a Secretaria de Planejamento, que tem um departamento que cuida disso, mas, Marcelo, não é menos do que 2 bilhões de reais. Não é menos. Nossa Senhora. É muito dinheiro. É muito dinheiro, viu, secretário? É muito Não é dinheiro. só a questão de... eu vejo muita polêmica. As redes sociais, né, deram um poder ao ser humano absurdo, né? Porque é uma terra sem lei, né? As pessoas são valentes, ricas, donos da razão, engenheiros de obra pronta, mas as pessoas... quando eu vejo a prefeitura aqui e defendendo a viabilidade do carnaval, eu tenho certeza que é na concepção da geração de emprego e de renda. Sim, sim. Que a festa gera. Né? Estamos falando de quantas pessoas envolvidas aproximadamente, Fausto? Tem ideia? Não menos do que 300 mil. Nossa Senhora, é muita gente. Muita coisa. Então, isso precisa ser considerado, entendeu? Não ter. Ou como ter, entendeu? E é difícil, porque, assim, questionar porque a praia não está liberada. O problema não é Fausto. O problema não é Marcelo. O problema é o coletivo na praia. E como as pessoas vão se deslocar para chegar à praia, como as pessoas vão voltar para suas casas, tem toda essa dinâmica, né? Eu vou tocar num assunto aqui que você é entusiasta envolvido, que é a questão da regata Aratu Maragogipe. O problema não é a regata Aratu Maragogipe. O problema é a quantidade de embarcações autônomas que vão estar ao largo da regata. Você deve ter visto também, ontem ou anteontem, eu vi na Rede Globo, uma matéria no Lago Paranoá, em Brasília, que as pessoas estão deitando e rolando lá com excesso de tripulante, estão fazendo coisas que nem na capitania poderia, nem pré-pandemia podia. Aí eu pergunto a você, e hoje os smartphones são uma verdadeira, as coisas se multiplicam rapidamente a informação. Aí as pessoas pegam, isso aconteceu agora numa live que acho que foi o Harmonia do Samba, meu amigo Xande, fez em Interlagos, se não me engano. As pessoas começaram Sim, é verdade. As pessoas estavam de balsa, de bote, tudo em volta. Para ver Xande ali. Aí eu pergunto a você com toda franqueza, já que eu sou franco até no nome, que garantia nós temos que a regata, que é um negócio incrível, belíssimo e que merece realmente toda a deferência por todo o contexto, não vai acontecer, ou lhe digo até mais, não será até pior diante desses comportamentos que a gente tem visto, até porque as pessoas estão cansadas de estar em casa, mal ou bem esse isolamento social já está indo para o seu 5º mês, respeitando ou não respeitando. Que garantias você pode me dar de que não acontecerá nada disso que a gente está falando aqui? Absolutamente nenhuma. Fausto, olha, a cabeça dos outros é um negócio complicado. Cada cabeça é um mundo, né? Não dá para a gente garantir pelos outros, não tenha dúvida. A gente, como organizador da regata e do Aratu, no caso, a gente pode, assim, cercar o nosso lado, né? Do caso, dos veleiros que estão inscritos, limitar a quantidade de pessoas em cada embarcação, fazer testagem até dos participantes. Mas realmente a regata, ela é, acima de tudo, um grande produto turístico, não é? E realmente atrai um grande número de embarcações no seu entorno. E para nós, eu digo a você, aí eu vou falar com toda franqueza também, eu não tenho como me responsabilizar por isso. Entendeu? Pois é. Aí eu lhe pergunto, como é que o governo do estado pode, nesse momento, hoje morreram 53, chancelar um evento que nem eu, nem você, nem a Marinha, nem a polícia, nem as prefeituras, nem o próprio Estado tem como garantir isso. Porque, por exemplo, aí você pode questionar, por que o futebol voltou? O futebol voltou porque você consegue, dentro do estádio, essas garantias que, nesse caso, infelizmente ou felizmente, você não consegue fazer no mar. Né? Ou você vai passar um cordão de isolamento em todo o Rio Paraguaçu
e ninguém vai poder passar, somente os velejadores da regata, vamos supor, não é factível, ou é factível? Não é, né? Como é que o governo chancela isso e no dia seguinte, ou no mesmo dia, vai estar lá, regata Aratu, porque também a imprensa vende como quer. Tem isso também. Regata Aratu, Maragogipe, aglomera... Promove aglomeração e tal. Que cabe 10, perfeito? Governo da Bahia. Como é que a gente trata isso? Entendi perfeitamente, Fausto, suas colocações e concordo, claro. Agora, vamos falar um pouquinho de um profissional que eu sei que você defende com unhas e dentes, mas que foi profundamente afetado com essa pandemia, que foi o guia de turismo e o monitor de turismo. Como é que você está vendo essa situação desse profissional, Fausto? E de que forma o governo está ajudando, pode ajudar esses profissionais? Está com muita preocupação, né, Marcelo? Porque é realmente uma classe que está parada 100%, né? Porque, evidentemente, se não tem turista, não tem trabalho, não dá para, não pode ser diferente. A gente tem no Brasil muita informalidade. Não sou eu só que estou dizendo, não. O governo federal não enxergou 40 milhões de pessoas em lista nenhuma. Veio enxergar agora na pandemia. E, evidentemente, chocante isso, viu? Você tem, no ramo do turismo, também muita informalidade. E o que essa pandemia está provando também, eu acho que muitas coisas boas estão surgindo nesse pós-pandemia e vão ficar. Uma é a questão da representatividade de classe. As associações de classe estão ganhando muita força. No nosso caso aqui, a associação ABIH, que trabalha com os hotéis, a Abrazel, de bares e restaurantes, a BAV, de agências de viagem, o Sindicato dos Guias, porque esses empresários ou esses autônomos estão vendo a importância de serem filiados, cada um nas suas respectivas classes, evidentemente, porque não estão conseguindo um empréstimo no banco, não estão conseguindo financiamento, não consegue ajuda oficial do Estado, porque não existe, não tem um CNPJ, não tem um CPF, não tem nada, né? A gente tem acompanhado isso aí desde março, né? E os guias de turismo, quase todos também são informais, e para nós ajudarmos, eles precisam estar cadastrados no Cadastro, que a gente faz isso via o Ministério do Turismo. É um cadastro do Ministério, mas que é feito via Secretaria de Turismo. Nós, inclusive, montamos uma força-tarefa dentro da Secretaria, porque em condições normais são 5 dias. E a gente hoje dá essa chancela em menos de 24 horas. E é tudo feito virtual. Mas, mesmo assim, a adesão ainda é muito aquém dos números que, de fato, a gente conhece. Então, precisa haver também uma conscientização dessas pessoas da importância dessas entidades de classe. Eu estive em Brasília há cerca de 10, 15 dias atrás e cobrei do ministro do Turismo uma resposta mais objetiva em relação aos guias, por conta dessa dificuldade de muitos serem autônomos, não terem empresa e, ao mesmo tempo, não se enquadrarem no auxílio emergencial do governo, que estão desamparados. Porque é importante as pessoas entenderem que quase que 80% dos impostos que a gente paga vão para o governo federal. O governo federal tem o poder, se assim quiser, até de fabricar dinheiro, literalmente. E o que nós precisamos hoje é justamente da intervenção do Estado na economia. Porém, o ministro da Economia, ele vem da chamada Escola de Chicago, que prevê justamente o liberalismo. Então, tudo que o Paulo Guedes não quer é a intervenção do Estado na economia. Isso é uma questão de conceito. Só que, veja aí, até os Estados Unidos, que se inspiram aí como referência no mundo, está botando dinheiro na economia. A Alemanha, o que a Alemanha fez, né, colocando dinheiro em todos os players da economia. Então, o governo precisa, de fato, ajudar hoje, porque esse dinheiro está chegando de forma muito burocrática quando chega seja as empresas, seja a guias, seja o que for. E as respostas são muito lentas, porque, como eu lhe falei, é uma questão de conceito de governo e precisa esquecer um pouquinho e botar dinheiro na economia para que as coisas comecem a andar, porque tem uma queda no PIB de 8% a 10%, todo mundo fala aí, e eu concordo também, que a nossa recuperação só se dará a partir de 2023. Ou seja, o que nós tínhamos de ativo de venda pré-pandemia, a gente só vai conseguir
ter a partir de 2023. Então, isso é muito preocupante. E a gente tem olhado para todos esses atores do turismo com muita preocupação. A gente tem feito reuniões aqui dentro do estado para todo mundo entender. A gente tem 13 zonas turísticas, cada uma com suas potencialidades. Então, a gente tem se reunido quase que diariamente com essas zonas turísticas, com esses representantes dos municípios. E aí eu falo da questão das associações, que as câmaras técnicas estavam aí perdidas. E agora, você tem uma ideia, das 13 zonas turísticas, só tem 4 oficiais homologadas com o estatuto. Como é que eu consigo dar dinheiro? É complicado. Porque não tem nem o CNPJ. Eu não consigo transferir dinheiro. Isso aqui, nós estamos trabalhando com dinheiro público, que tem todo um protocolo de Tribunal de Contas, Ministério Público e tal. Então, estamos fazendo um grande exercício agora, Marcelo, para conseguir ter essas 13 câmaras. Olha que deveria ser a obrigação de todos, e não é, para conseguir ter CNPJ nas 13 câmaras, para que a gente possa, de fato, ajudar. Então, assim, é muito fácil quem está lá nas redes sociais, o governo não faz nada, não, então vá para a realidade, né? Engenheiro de obra pronta, para você se colocar do outro. E esse exercício, Marcelo, graças a Deus, eu faço diariamente. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você tem uma visão que você não tinha. É verdade, é verdade. Muito argumento e força para brigar pelas causas. E, Fausto, em relação a esses empresários, esses que têm CNPJ, esses que também estão sofrendo, seja o empresário de restaurante, seja o empresário da indústria hoteleira, né? Antes de mais nada, deixa eu lhe perguntar, você se lembra mais ou menos do valor que girou no ano passado da indústria hoteleira? Você tem ideia disso, em termos de valores em reais? Não, eu posso e depois inserir, passar para esse, mas eu não tenho aqui. Eu estaria sendo omisso, leviano, desculpe se eu dissesse qualquer valor para você aqui agora. Entendi. Esses empresários, Fausto, de alguma forma, eles estão também encontrando dificuldade aí no mercado, porque o que eu tenho visto é que fala-se em linhas de crédito, né? Linhas de crédito que esbarram muito na própria burocracia dos bancos particulares, né? Que às vezes tem até o dinheiro, mas a burocracia é tão grande e até os percentuais de juros são muito grandes que isso desestimula até para o empresário, né, conseguir. De alguma forma, o governo está tentando interceder nesse processo ou o governo prefere não se envolver nisso? Não, total, estamos totalmente envolvidos. A gente tem aqui o Desembahia, né, que é a nossa agência de fomento, e a gente conseguiu uma linha de crédito de 32 milhões de reais, muito pouco para o tamanho do Estado, é verdade, muito pouco para o tamanho do nosso potencial. Eu, inclusive, fiz esse pleito em Brasília e pedi a eles um aumento aí, que pelo menos aí dobrasse esse valor, que também não vai resolver. Eu espero essa semana ter essa oficialização deles. E a vantagem do Desembahia é justamente a burocracia ser menor, já que as decisões são todas aqui no Estado, não depende de órgãos federais, e você pode fazer tudo através da internet. Agora eu vou lhe falar, viu, Marcelo? Muitos empresários são altamente desorganizados e descompromissados, que malmente sabem preencher um formulário com perguntas primárias. Acredite no que eu estou falando, e eu tenho percebido isso nesses encontros que participo. Não são todos, evidentemente, não são todos, mas tem muita gente aí que, tipo, é muito, muito séria a situação da empresa por uma descuido e uma até opção dessas pessoas, viu? Então, as pessoas também têm que ter a consciência de que tem que fazer o mínimo do dever de casa, né? Claro. As coisas possam andar, né? Não dá para ser também chegar lá e assinar um livro de confissão de dívida só e ir embora com um saco de dinheiro, né? A famosa promissória, né? Tem que ter algum comprometimento, né? Mas eu espero esses dias conseguir aumentar esse valor, até pelo tamanho e envergadura que a gente tem no turismo do Estado, que, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes locomotivas. E eu vou te dar aqui um dado, e comecei a fazer esse levantamento, e você às vezes não tem ideia, porque você trabalha às vezes de forma muito individual. E eu fui pegar todos os empreendimentos turísticos que nós temos no Estado, ou com protocolos de intenções assinados,
ou em processo de licenciamento, ou já em execução. Você sabe qual é o setor hoje no estado que tem mais projetos? O turismo. Mais do que energia. E olha que a Bahia hoje é o maior produtor de energia limpa do Brasil, viu? Mais do que gás, mais do que petróleo. Pois é, você não sabe, pois é, ninguém sabe. Tem 2 projetos aqui na Bahia. 2 projetos. Que, claro, quando ficarem prontos na sua totalidade, vão equivaler, cada um, a praticamente uma ponte Saldanha-Itaparica. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Mas aí você vê eles de forma individual. Você tem que somar. E agora eu estou somando. Porque também tem um detalhe, viu? O Estado, ele é muito passivo. O Estado não é ativo. E eu, como venho do privado, tenho procurado colocar essa atividade no Estado. Então, vamos supor, Marcelo Frois é um grande empresário, compra uma área, uma região sei lá, em Prado, como Uruxatiba lá. Não pede nenhum tipo de ajuda ao governo e esse empreendimento de Marcelo não entra no radar do Estado como um objeto de turismo. E você só sabe que Marcelo tem um projeto quando o projeto é inaugurado. Percebe? Percebe? Ele vai lá, ele pede a licença ambiental, ele cumpre o protocolo dele, mas ele não entra no radar da Secretaria de Turismo do Estado. Perfeito? Ou então acontece ao contrário. Marcelo compra uma fazenda, isso já aconteceu vários, na Chapada Diamantina, para produzir uva ou café. Só que no meio do caminho, Marcelo percebeu que dá para fazer um hotel. Só que quando Marcelo procurou o Estado para plantar café. Tem nada a ver com turismo. Então, ele está cadastrado na Secretaria de Agricultura. Isso! Só que lá dentro do café tem um cidadão aqui que está com um projeto de um hotel de 60 milhões de reais que não estava no radar da setor. Como é que eu descobri? Porque eu conhecia ele por um outro caminho. Cadê o projeto do fulaninho tal? Não, nem sei, não conheço, não sei o que é isso, não. Aí eu dei o contato e hoje está. Mas imagine você fazer isso no estado inteiro. Olha que loucura. É verdade. É loucura. É loucura. Trabalho de formiguinha. Vamos falar um pouquinho agora de protocolo de retomada. Sobretudo em cidades chaves, por exemplo, como a própria Salvador, capital, Itaré, Porto Seguro, Lençóis, né, eu digo Chapada Diamantina, Cairu, que envolve aquela parte de Morro de São Paulo. Eu vi, inclusive, uma propaganda, se eu não me engano, essa semana, de Itacaré, já falando em um processo de retomada. Isso procede e a coisa realmente está acontecendo, Fausto? Sim, a gente as coisas estão voltando de uma forma tímida. O Litoral Norte, alguns resorts já reabriram, Praia do Forte esse final de semana já reabriu, Porto Seguro as coisas já reabriram, Itacaré, agora dia 14, reabre, Cairu, que tem Morro de São Paulo, Boipeba, dia 3 de setembro reabre, Barra Grande, Maraú, a mesma perspectiva. A partir da semana que vem já deve voltar a ter o catamarã para Morro de São Paulo, e, evidentemente, respeitando-se todas as questões de protocolo, metade da capacidade, uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social, porque, como a gente já falou, enquanto não tiver a vacina, esse é o nosso novo normal. Eu até brinco, no caso das mulheres, as mulheres abdicaram do batom e passaram a usar a máscara, né? Deu sentido, né? Mas deve ter aumentado a parte de olho, né? Deve ter dado uma caprichada nos olhos. Mas, Fausto, você falou de catamarã de Morro de São Paulo e agora me bateu aqui um estalo. Se tem um catamarã, vou partir do pressuposto que se abriria também o turismo para as ilhas através de escunas? Sim, respeitando-se esses mesmos protocolos, né? Lembrando, viu, Marcelo, que é importante frisar, essas decisões, elas acabam sendo municipais. As decisões estaduais foram das escolas, porque não daria para o município A ter aula e o município B não ter aula, porque confundiria tudo, e dos ônibus intermunicipais de transportes, né?
Então, esse fechamento, por exemplo, Morro de São Paulo está fechado, passou o cadeado lá. Mas é uma decisão da Prefeitura Municipal, não é do governo do Estado. Então, é bom a gente... Evidentemente que nós dialogamos o tempo inteiro com os municípios. Justiça feita, não é... E, na realidade, aí, desculpa interromper, a gente tem 2 municípios envolvidos, né? Pensando em ilhas, tem nossa ilha maior, que é Veracruz, que tá de Taparica, no caso, que tem a cidade de Veracruz, que detém 80% do território, e a cidade de Taparica, que detém os 20%. São 2 prefeituras. Isso. E as ilhas propriamente ditas, onde tem um fluxo maior, pertencem exatamente a Salvador. Então, isso endossa aí a sua... Esse processo da semana que vem, o prefeito queria abrir essa semana, mas em virtude do Dia dos Pais, achou-se melhor que não, porque poderia ter um descontrole, entre aspas, aí dos bares e restaurantes. Preferiu-se aguardar aí para a semana que vem. Aqui na capital a situação é razoavelmente tranquila, posso dizer, mas a gente tem um fluxo, né, ainda grande na região metropolitana e de cidades vizinhas que acabam mandando as pessoas para cá, e esses índices eles acabam não diminuindo na velocidade que se conseguia, mas a pandemia não acabou, isso é importante falar, que a gente tem que continuar com todos os cuidados, né, distanciamento social e uso de máscara, enfim, álcool em gel, se lava as mãos, tudo isso tem que continuar valendo. E eu tenho dito isso, Marcelo, desde o começo da pandemia. Os lugares que conseguirem provar que estão se preocupando de fato com a questão sanitária vão sair na frente. Inclusive, Fausto, me parece que tem um selo, né? Vocês estão lançando um selo de turismo, não é isso? Exatamente. Na verdade, o governo federal lançou um selo e, junto com as associações de classe, entendeu que era melhor ter uma unificação da informação para não confundir mais as pessoas. Que você imaginou? Você sai de carro de Salvador e chega em Camaçari, uma ordem, em Mato São João é outra, em Conde é outra, em Jandaíra é outra. É complicado. Então, tem que ter um pouco de uniformidade para passar mais segurança para os consumidores. Mas o que nós estamos desenvolvendo é um aplicativo de turismo que vai englobar tudo isso e as pessoas é que vão alimentar as informações. Então, que vai dar mais credibilidade, né? Então, os lugares que conseguirem se destacar com isso vão se dar melhor. Não sei se você viu, mas logo no começo da pandemia, com 30, 40 dias, surgiu um vídeo na internet, verdadeiro, viu? Tem muita coisa fake, de um hotel em Campinas, que ele fez um verdadeiro controle sanitário que eu acho que nenhum hospital do mundo tem. Isso não está em nenhum protocolo. Ele foi vanguardista. Ele não está errado. Só que talvez não conheça o dono do hotel, talvez ele tenha uma condição, além de financeira, e relacionamento médico que permitisse isso, que era tão incrível que a vontade que me deu era de, eu quero ir para lá agora. Tamanho os detalhes do controle, isso, né? E quem fizer isso e souber explorar, vai sair na frente de quem não fizer. Isso não é o Estado nem o município que vai determinar. É uma jogada de marketing baseada na ciência, mas que evidentemente custa dinheiro. Aí já vem um outro lado da história. Eu inventei, vai ter um médico 24 horas aqui dentro do meu hotel. Pode ter, mas custa. Custa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas, vamos supor, se você for para um hotel que você souber que tem, estou inventando aqui, que tem um médico 24 horas lá, você tende a escolher aquele hotel, ou não tende? Não tenha dúvida, claro, claro. Então, esse tipo de ação vai ter vantagem. Então, quem souber explorar melhor essa questão sanitária, tipo, eu costumo ir para a rua com aquele protetor facial. Sim. Para mim, me passa mais, porque eu lembro que eu preciso estar protegido, que eu não vou botar a mão no olho sem querer. É como se fosse uma barreira para mim. Porque, intrinsecamente, nós botamos a mão no olho, na boca, no nariz, a vida inteira. É verdade. Nós somos baseados... É neurociência isso, eu já estudei isso. Para você deixar de fazer alguma coisa, ou para você passar a fazer alguma coisa, você tem que fazer em repetição. Hoje em dia, você acorda de manhã, você toma um banho, você escova o dente, porque você faz isso a sua vida inteira, igual é verdade. Você já... É automático. Mas automático. É a mesma coisa. Então, o protetor facial, que muita gente, não precisa usar, eu acho que precisa porque me disciplina.
Entendi. E pode ter lá que Marcelo Freud não use e na empresa dele não precise. Mas o cara que disser que só entra com protetor facial, eu vou dizer, pô, prefiro ir naquele restaurante ali do que no do outro. Porque a interna dele vai estar mais preocupada, vai ter um... É o que você imagina. Eu sempre fazia uma analogia em relação a banheiro de restaurante. Se o banheiro do restaurante está sujo, a cozinha é igual. A cozinha vai no mesmo ritmo, é por aí mesmo. Aí você vai no banheiro limpo, a cozinha deve ser limpa. Não tenha dúvida. É por aí, é por aí. Então, agora, Fausto... todas essas preocupações, Marcelo, vai conseguir, não estou dizendo que vai nadar de braçada, mas vai conseguir se destacar perante os outros. Na frente. E a saída inicialmente para o turismo, Fausto, mesmo, porque a coisa do turismo internacional, eu acho que ainda vai demorar bastante, né? Eu acho que a gente nunca precisou focar tanto no turismo local, né? Eu diria que é a Bahia para os baianos, acima de tudo, nesse primeiro momento, e depois para o Brasil. Você concorda com isso? 100%. Eu não sei se você sabe, mas metade dos turistas que nós tínhamos pré-pandemia já eram de baianos. Ah, é? Quase metade, 44% e tal. Então, e o que a gente recebe de pesquisa, de informações e de reuniões, isso está acontecendo, inclusive, na Europa e na Ásia. Então, não estamos aqui inventando roda. É um turismo que eu chamo de turismo regional. As pessoas vão querer viajar de carro, quem tiver sua embarcação vai querer ficar na sua embarcação. A gente tem 3 feriadões aí nacionais no segundo semestre, que eu acho que vai ser um termômetro desse comportamento. A gente vai conseguir medir como é que as coisas vão acontecer. Vão querer fazer viagens com a família, no primeiro momento. Ninguém vai querer... Hoje, Marcelo, a nossa situação é tão crítica, nem o Paraguai nos aceita. Brasileiro nato não consegue ir para o Paraguai. Então, mesmo que nós quiséssemos, a gente não consegue nem ir, e também o povo não consegue entrar aqui, e nem quer entrar. Porque a pandemia do Brasil continua com o número, porque a gente parece que se acostumou, morre 1.000 e... É verdade. Trata como números, como pessoas, né? Então, as coisas aqui ainda estão muito ruins, né? Apesar desses números estratosféricos. Então, o que vai acontecer? Turismo regional, depois esse turismo nacional, e num segundo momento, lá na frente, eu acho que só no meio do ano que vem, aí é que a gente vai ter, de fato, o turismo internacional voltando, né? Aí é que vem as oportunidades. Eu conheço muita gente, meu amigo Marcelo Frois, que já foi dezenas de vezes para os Estados Unidos. E não conhece aqui, né? Não conhece Lençóis, não conhece a Chapada. Não conhece o Vanderlei de Pinho, que eu fui lá agora de tarde. Nossa, é isso mesmo. Você falou tudo. Não conhece a Igreja da Penha, do lado da Marinha da Penha, e por aí eu vou dizer mais, não entrou no mercado modelo. Nunca. Não sabe nem por aquele subterrâneo ali embaixo, como é que surgiu. É verdade. E por aí vai. Eu sou um grande entusiasta da nossa cidade, da nossa história. Enfim, sou apaixonado pela história, enfim. Ô, Fausto, me lembrei agora de você já deve ter visto, de um vídeo de Ariano Suassuna falando que num jantar, pergunto a ele se ele tinha ido para a Disney. Ele pergunta que a humanidade, na visão daquele pessoal, é quem foi para a Disney, quem não foi para a Disney, que o pessoal achava um absurdo. Ele, como um grande escritor, não ter ido à Disney. Então, essa questão que você está falando é exatamente isso, né? As pessoas falam disso muito lá fora. Ninguém sabe onde é. E por aí vai. Se eu começar a relatar aqui, a gente passaria dias falando. Então, é a oportunidade agora, talvez, da gente olhar para nós mesmos e vermos quanta história, quanta beleza a gente tem, quanta riqueza a gente tem. É verdade. Dentro de casa, e a gente não valora. Rapaz, você vai na catedral, que ela foi recentemente restaurada. Ah, é maravilha, eu fui. É lindo demais. Não é nenhuma igreja do planeta Terra. É verdade. Absolutamente nenhuma. As pessoas não sabem nem que foi reformada. Coisa linda ali, tá lindo. E o próprio terreiro ali tá belíssimo, né? Fizeram toda aquela reforma ali. Fez a Rua Chile.
A prefeitura está fazendo agora, acabando a Praça Castro Alves, estive lá ontem, inclusive. E a praça lá de baixo também, do Mercado Modelo, está belíssima ali embaixo, né? Tiramos toda aquela fiação, que eu tenho um pavor a fio. Eu acho que fio devia ter uma lei para não ter fio. É por aí mesmo, é isso mesmo. É muito horroroso. Como tem fio aqui nessa cidade, tiramos aquela fiação. Então, está assim, muito... Eu digo assim, se uma pessoa não vem a Salvador há 10 anos e vem hoje, não reconhece. É verdade, é verdade. Bom, vamos falar de local aqui agora. A gente já está terminando, tem mais só umas 3 perguntinhas para você. Vamos trazer um pouquinho agora exatamente essa questão do turismo local. Vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que cresce muito aqui, que vinha crescendo muito na Bahia, que era o turismo de mergulho, né? Você deve conhecer aquela grande figura, meu amigo Gilson Galvão, da Bahia Scuba, Tuca, faz um trabalho fantástico, e outras também, da Shark Dive e tal. E o famoso afundamento do ferryboat Agenor Gordilho e também do rebocador Vega, né, que teve aquele adiamento. Eu lembro que teve o episódio do petróleo, que atrasou um pouquinho também o processo. E aí, secretário, vai acontecer o afundamento? Com certeza. E essas coisas de governo é tão surreal, Marcelo, que o Agenor Gordilho era para ter sido afundado dia 18 de outubro. Isso. Me lembro bem, que foi na véspera da missa de Irmã Dulce aqui na Fonte Nova. Eu vinha de Roma e aí o governador me disse, olha, é melhor a gente cancelar, ou adiar o ferry, porque o negócio do óleo tomou uma proporção, então vai ser incoerente e tal. Aí adiamos. Olha a loucura. O ferryboat já estava pronto para ser afundado junto com o Vega, que seria no sábado. Na sexta-feira, véspera do afundamento, ou seja, já estava adiado, nós fomos incomunicados que existia uma penhora do ferry. Na véspera? Na véspera. Meu Deus do céu. Aí, veja bem, nós só conseguimos desenrolar isso, a Procuradoria-Geral do Estado só conseguiu desenrolar essa penhora, juro a você, não tem 10 dias. Nossa Nós fomos Senhora. de outubro a julho para desenrolar. Esquece a pandemia, viu? Não tem nada a ver com a pandemia. Uhum. Agora, é burocracia mesmo. Não tem... A burocracia, o termo é burocracia. Então, o ferryboat Agenor Gordilho, ele já está apto, efetivamente, para o afundamento junto com o Vega. Mas aí cai no mesmo problema da regata. Porque qual é a nossa ideia? Era fazer num sábado, num horário confortável, que era 11 horas da manhã, que é horário de uma maré morta, enfim, que tem, você sabe que não tem o lance de maré, porque o afundamento vai ser ali muito próximo ao Yacht Clube da Bahia. Era convidar todos os clubes náuticos para se fazerem presentes. A gente já tinha alinhado tudo com a Capitania dos Portos. Então, afundar ele hoje, sem esse público, eu me questiono se já esperamos tanto. Vamos esperar mais um pouquinho? Acho que não vai mudar nada para quem não afundou em outubro e afundar em novembro desse ano, sei lá eu. E na paralela, já dei entrada, é um novo processo, do afundamento do Juraci, que vai ser afundado em outro local. É uma outra coisa. Não tem nenhuma ligação com o Juraci Magalhães. E aí nós vamos... Está ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Fausto. Agora que você falou, falhou. Deu uma falhada aqui. Sim, aí você vinha falando do o Juraci Magalhães, é isso? Isso, que está lá agora. Então, já começando a fazer todo o desmonte dele, todo o processo, da entrada da capitania, vai ser em outro local da Baía de Todos os Santos, tudo novo, tem nada a ver um evento com o outro, em outra data, vamos afundar o Juraci Magalhães. Vamos convidar os clubes náuticos, fazer a mesma ideia, entendeu, Marcelo? Mas num outro momento. Entendi. Fausto, para a gente finalizar, era uma pergunta que eu ia falar sobre a regata Aratu-Maragogipe, mas a gente já deu uma boa pincelada aí sobre isso. Vem aí as festas populares, exemplo do Senhor Navegantes, Lavagem do Bofinho, o próprio Carnaval, tudo em stand-by, não é? E você realmente não acredita que nenhuma delas vá acontecer, pelo menos no momento atual,
sem que haja uma vacina, né? Então, você poderia aventurar em termos percentuais, a probabilidade maior é que ela realmente não venha a acontecer. O que eu digo e reafirmo, Marcelo, é que no modelo que nós conhecemos, não. Se por um acaso a festa do Rio Vermelho, que eu sou um grande entusiasta e frequentador, se chegar num consenso com a Capitania dos Portos, que somente o barco Rio Vermelho vai ir de forma individual, pode acontecer. Mas não é esse o formato que eu e Marcelo Frois, por exemplo, conhecemos. Tá claro? Uhum. Tá claro, tá claro, tá claro. Vale para Bom Jesus no dia 1º de janeiro. Se Perfeito. somente a galeota, a gratidão do povo, vai estar presente, não sei. Essa discussão ainda não se chegou ao momento. Isso não quer dizer que não vai ter. Ela pode ter, mas não no formato de congressamento que a gente conhece. É bom a gente, claro, para depois não ter um ruído de informação. E as fake news são geradas dessa forma também, né? Pegam o que a gente falou e juntam com o que a gente falou lá e fazem uma frase desconexa. É verdade, é verdade. Fausto. Veja, é o meu testemunho. Perfeito, a decisão não é unilateral minha. Tem que se conversar com todos os players. No caso de Bom Jesus, você sabe que a gente tem que conversar com, no caso, o novo arcebispo, com o Dom Sérgio, com a Capitania dos Portos, com a Irmandade da Boa Viagem, com a Prefeitura. Não é uma decisão de uma pessoa, né? No caso da festa do Rio Vermelho, a gente tem que conversar com a colônia de pescadores do Rio Vermelho. Enfim, tem todo um processo de amadurecimento. Claro. Esse momento ainda não chegou. Então, pode ser que existam as festas, sim, mas de uma forma que a gente não conhecia. Perfeito. A lavagem do Bonfim, eu não sei como é que ela pode ser sem a imagem sair sem gente, não sei. São partes que ainda precisam ser amadurecidos, entendeu? Hoje, por exemplo, o aniversário de Bom Jesus da Lapa, uma festa que tem 300 anos. Estive lá no passado. Ela foi feita de forma virtual esse ano. Aconteceu, mas não volta a dizer... Num modelo totalmente diferente. Que nós conhecíamos, entendeu, Marcelo Frois? Entendi. Precisa Fausto. Crescer e aquela coisa, acredita, cada agonia no seu dia. Fausto, eu queria finalizar, primeiro lhe agradecer, e queria finalizar pedindo a você que deixasse uma mensagem para os nossos espectadores virtuais, né, ligados direto ou indiretamente ao setor, né, na cadeia produtiva do turismo. Deixar sua mensagem, seja de esperança, seja de otimismo, seja da maneira que você quiser fazer, deixar essa mensagem para o pessoal que está nesse segmento turístico nesse momento. Maravilha, queria primeiro agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês, adorei nosso papo, pena que passou rápido, Marcelo, não falta assunto para a gente desenvolver. É verdade. Vou marcar com você no programa a bordo, viu? Você não me escapa não, viu? Passou no Dia dos Pais, lá no programa a bordo da Metrópole. Jogarei minha âncora lá, com todo prazer. Agradecer a oportunidade de a gente poder ter dialogando, dizer que a Secretaria de Turismo do Estado tem trabalhado diuturnamente em prol do turismo no nosso estado, que infelizmente a pandemia nos pegou aí, não só nós, mas o mundo inteiro, né, de uma forma avassaladora, que acredite na ciência, que acredite no que a prefeitura tem falado, que o governo do estado tem falado, que a gente tem se preocupado realmente com a população, é a preocupação primais aí do nosso governador, é de salvar vidas, é de cuidar da população. Graças a Deus a gente está conseguindo conduzir as obras aí do Prodetur, que vai dar realmente vai ser um divisor de águas para esse nosso turismo náutico, que a gente é tão entusiasta, que a gente tem esse potencial grande, e que a gente trabalhe com responsabilidade, com cautela. A gente entende a ansiedade, a necessidade de sair de casa, de fazer eventos, mas, infelizmente, aglomeração não combina com o vírus, ou verdade, combina muito com o vírus. Então, a gente tem que, nesse momento, tentar evitar fazer aglomeração, mesmo que pequena, mesmo que reuniões em casa. Vem aí o Dia dos Pais, mandar uma mensagem a todos os pais aí que estão nos assistindo, que a gente trabalhe com muita segurança, com muita parcimônia, respeite aí todas as recomendações, use máscara, use um álcool em gel, lavem as mãos, e que a gente, muito em breve, vai ter muita coisa boa para mostrar aí para os nossos baianos, né,
que não conhecem a Bahia com H e a Bahia com I, né, Marcelo? É isso aí, é isso aí. E desfrutem dessa coisa maravilhosa que é a nossa Baía de Todos Santos, que a gente possa navegar com segurança, com cautela, respeitando aí todas as legislações, e que foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, nesse dia, e quero voltar mais vezes, porque dialogar, falar da Bahia, falar do nosso turismo, falar da nossa Baía de Todos Santos, é sempre para mim um motivo de muito orgulho e de muita emoção. Hoje, particularmente, um dia muito feliz, que eu vi lá a obra do Museu Wanderlei de Pinho, que vai ser um negócio, Marcelo Frois, que vai ficar realmente incrível. Se Deus quiser, em março, a gente vai estar lá inaugurando esse museu, que vai contar uma boa parte da história do nosso recôncavo e tudo, que é importantíssimo a gente saber o que a gente era, o que a gente é, o que a gente quer ser. Então, se a gente não conhecer o nosso passado, a gente não vai saber quem somos e para onde vamos. Muito obrigado a você, querido amigo, querido entusiasta, e fica aqui o meu fraterno, nesse momento ainda, virtual abraço a você, especialmente, a todos os telespectadores aí do nosso encontro. Gente, obrigado. Em nome da U-Boat, eu lhe agradeço, secretário Fausto Franco, secretário de Turismo do Estado da Bahia. Para mim, particularmente, que tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua simpatia, acho que você está no lugar certo, no momento certo, e espero que a gente, lá adiante, retome bons encontros, mesmo que virtuais, né? E, principalmente, futuramente, encontros pessoais, tá bom? Um abraço forte, muito obrigado, saudações aí ao Dia dos Pais, um abraço à família. Muito obrigado, Fausto. Tchau, tchau, querido.